E em visita ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Lula produziu as mais absurdas declarações sobre o assunto registradas até agora. Ao lado de Daniela do Vaguinho, a ministra do Turismo envolvida com milicianos do Rio, e do senador Renan Calheiros, campeão de processos no STF, o presidente disse que tudo não passou de uma simulação de Sérgio Moro. Eu acho que é mais uma ação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Absurda essa fala aí do Lula hoje num evento no Rio de Janeiro, hein, Augusto? Bom, ele diz que vai procurar ser cauteloso, vai esperar o momento de falar e já fala uma bobagem, uma insanidade que mostra que nós estamos sob o governo de um presidente que não tem condições de governar a própria casa. Ele não sabe chefiar a própria família. Vamos lá. Ele está dizendo com essas poucas palavras o seguinte, que o Moro controla a Polícia Federal, porque monta uma armação da qual participa a Polícia Federal, portanto é o Moro que manda. A Polícia Federal, segundo Lula, age de modo criminoso ao envolver-se numa armação. É isso que acabou de dizer o Lula já, com poucas palavras. O Lula, segundo Lula, a vítima é o PCC, que não fez nada e está sendo acusado aí por causa de uma armação do Moro. É natural que o Lula se sinta mais próximo do seu eleitorado e dos bandidos que, afinal, exercem o mesmo ofício do Lula. São ladrões, são criminosos, alguns se dedicam ao roubo, ao furto, ao desvio de dinheiro dos pagadores de impostos e outros praticam diferentes crimes, mas são parceiros. São parceiros. O Lula ganha toda a eleição na penitenciária. Então ele protege os aliados com os quais mantém, relações cabulosas. Nós vamos ver isso aí. No Rio Grande do Norte houve uma armação também. Foi a armação aquela violência. Quer dizer, já foram revelados dados suficientes para provar que o plano existe. E o Lula chama o Moro de mentiroso. Como veremos, ele ouviu respostas à altura. Mas agora ele tem que ouvir o que nós achamos. O Lula mente como quem respira. Ele diz uma coisa dessas e é endossado pelos cretinos que estão ao lado de um sujeito incapaz de lidar com verdades. O que é que vai dizer a Gleisi Hoffmann, que ontem disse que o Lula protege até adversários, deu uma aula de civilidade para o Moro e foi desmentida pelo chefe e continua a prestar vassalagem ao Lula. O que é que vai dizer o Flávio Dino? O que é que vai dizer o Flávio Dino sobre o que ele próprio disse ontem e que vamos lembrar aqui? Quer dizer, o Lula, ele já, antes que complete 100 dias de governo, fez o suficiente para lidar com mais de 10 processos de pedidos de impeachment. Já chegou o primeiro. Eles achavam que teriam batido um recorde com o Bolsonaro, pois eles verão que presidente o Brasil elegeu, que presidente o Tribunal Superior Eleitoral empossou e que vamos enfrentar essas consequências. Bom, quero ouvir a Ana e o Silvio a esse respeito, mas antes vou trazer aqui as falas de ontem, Augusto, porque a fala de Lula de hoje desmoralizou, entre outros, o ministro da Justiça e Segurança Pública.
Ontem o Flávio Dino afirmou que, abre aspas, a investigação foi feita em defesa da vida e da integridade de um senador de oposição ao nosso governo. Fecha aspas. Já Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também foi atropelada pela reação do presidente. Ela escreveu ontem no Twitter, aspas, juiz parcial que não se importou com o ódio que alimentou com a Lava Jato, tem aula de civilidade e democracia do governo Lula. Diga lá, Ana, quer dizer que toda a operação da Polícia Federal foi uma grande farsa, é isso? Eles não apenas desgovernam o Brasil, não é só a carreta furacão, eles batem cabeça, né? Eles batem cabeça e nós estamos apenas 90 dias dentro desse desgoverno. Quando nós ouvimos o Lula naquela entrevista, infeliz entrevista, dizendo que tudo que ele pensava na cadeia era como ferrar, né, o Sérgio Moro, ele usou aí outra palavra que eu não vou repetir, no dia seguinte, todos nós no Brasil ficamos sabendo dessa operação, né, desse plano para assassinar o Sérgio Moro. E aí pensamos, meu Deus, não tem como piorar. O Lula fala o que ele falou, no dia seguinte acontece essa operação, não tem como piorar. Que infeliz coincidência. E aí vem o Lula hoje e fala o que ele disse, que é tudo plano do Sérgio Moro, ou seja, forças policiais, forças de inteligência, policiais aí, tanto da Polícia Federal como também, né, do Estado de São Paulo, estão todos aí de mãozinhas dadas com o Sérgio Moro para proteger uma narrativa do Sérgio Moro. É inacreditável. Eu acho que nós já temos que começar a perguntar do atual estado mental do presidente Lula. Eu não sei se ele tem essa capacidade, está mostrando aí uma senilidade severa, não tem mais uma capacidade mental de comandar um país, chefe do executivo, comandante, né, chefe das Forças Armadas, uma declaração abominável, né, um lunático, só um lunático falaria isso, e derrubou, né, aí toda a falácia de Gleisi, Flávio Dino, celebridades também aí, né, pagas para defender o PT. Humberto Costa também, estava vendo aqui no Twitter dele, também disse que, olha, que governo maravilhoso, né? Todos eles enaltecendo a operação, que nós sabemos que essa operação não é desse ano, essa operação vem do ano passado, vem do governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí, para finalizar, Paula, duas perguntas. Uma é, qual essa obsessão, né, com o Sérgio Moro, do Lula com o Sérgio Moro, que foi o primeiro juiz ali da Força-Tarefa, né, da Lava Jato, que condenou. Por que o Lula não mostra o mesmo sentimento com os 3 desembargadores do tribunal do TRF4, na segunda instância lá de Porto Alegre? Os 3 desembargadores foram indicados por administrações petistas. Por que ele não mostra o mesmo descontentamento com os 5 do Supremo Tribunal de Justiça que validaram a condenação dele? E a pergunta que não quer calar: nenhum ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, nenhum ministro vai se pronunciar em relação ao que o presidente Lula disse hoje? O Silvio, Lula não atropelou apenas aí a fala do Flávio Dino, da Gleisi Hoffmann, também bateu de frente com uma notícia publicada no canal oficial do Lula no Telegram. A Polícia Federal do governo Lula salvou a vida de Moro, informa o canal. Acho até que nós temos a imagem. A legenda da foto que ilustra o texto, aspas, não há rancores nem farpas. E a operação prova, por A mais B, que união e reconstrução vão além do slogan do governo. É muita hipocrisia. Pois é, essa fala do Lula, ela deu um tilt, ela deixou toda a bancada do PT em parafuso, todos seus apoiadores no Congresso Nacional, no partido, no sindicalismo, centrais sindicais, movimentos por aí, os satélites todos de esquerda,
e também nas redações da velha mídia, do consórcio de imprensa. Está todo mundo em parafuso. Ninguém entendeu, ninguém esperava esse tipo de reação. Eu acho que a Ana tem um ponto que talvez faça sentido, a senilidade do Lula, talvez seja preciso tentar entender se ele está com a saúde mental em dia, mas eu olho com outra ótica, sabe? Eu acho que isso é o Lula in natura, é o que ele sempre foi. Esse tipo de declaração é de um mau caratismo, e não tem outra palavra, sem igual. O ex-juiz Sérgio Moro, atual senador, numa entrevista hoje, e depois ele gravou vídeos também, talvez a gente até tenha para exibir aqui, Paula, ele fala, talvez seja o discurso mais assertivo do Sérgio Moro desde que começou a ser atacado e achincalhado, tanto no plenário do Senado quanto pelo próprio Lula, naquela entrevista que ele usa palavrões, e também exibimos aqui, e aliás, essa entrevista todo mundo já assistiu e viu quem o Lula é isso. Então, o Sérgio Moro disse, e se algo acontecer com a minha família, quem será o culpado? O culpado é o Lula. Se algo acontecer com o senador Sérgio Moro, quem é o culpado? O Lula. Está certíssimo Sérgio Moro nessa. Ele faz as 3 perguntas nessa entrevista, ele diz, esse presidente não tem decência, ele não tem vergonha, ele não respeita a liturgia do cargo, está certíssimo. Nós aqui cobramos do Sérgio Moro que fosse duro, incisivo, que lembrasse o PT, que lembrasse o Lula de quem eles são, do que eles fizeram. As coisas não desacontecem. E ele fez isso nessa entrevista. Então eu reafirmo esse ponto, Paulo. O Lula já fez palanque em velório, ele fez palanque no enterro do Celso Daniel, em 2002, ele fez palanque no enterro da ex-primeira-dama, da ex-mulher dele, da Marisa Letícia. Essa declaração é coisa de gente mau caráter.